Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Agradeço muito as suas palavras iniciais e deixo-me, então, a título de, vamos dizer assim, de começo de uma conversa, porque eu acho que o mais importante será a nossa interação e nós podemos realmente, eu tentar realmente responder aquilo que for mais interessante para vocês, porque há tanto que se falar sobre essa reforma que, por mais que eu fale, eu não vou conseguir falar tudo. Deixa eu só dar um panorama para vocês de como é que as coisas andam. Olha, eu fui estudar um pouco mais a questão dos tributos no nosso país e me aprofundei um pouco na história dos nossos tributos, desde o tempo do Império até os dias de hoje. E lá, vocês sabem muito bem que no tempo do Império, o imposto principal era o imposto das importações, né, dos produtos que chegavam do exterior. Bom, mas, para encurtar a conversa, vamos dizer assim, a única reforma que foi feita no nosso sistema tributário foi no regime militar, em 1965 a 67, por ali. O governo militar, que não precisava discutir com político nenhum, porque tinha um poder absoluto, encomendou uma reforma à Fundação Getúlio Vargas e aprovou essa reforma. Foi quando se introduziu o ICMS, né, que é um imposto bastante conhecido nosso hoje, que na época era um imposto muito interessante, porque era novidade, era o antigo IVA, vamos dizer assim, um imposto que você podia fazer a compensação dele, né? Era não cumulativo, então era uma novidade. Bom, de lá para cá, de 67 até 88, ainda resumindo bastante, a carga tributária girava aí alguma coisa como 26% do PIB, mais ou menos, até 1970, em 1970 era 26% do nosso PIB, e daí foi até a Constituição de 1988. Em 1988, com algumas mudanças, a carga tributária chegou a cair para 22,4% do PIB. Mas isso durou pouco, porque a Constituição de 1988 trouxe uma série de despesas para o Estado e a partir daí os governos foram criando novos impostos. Os estados foram criando impostos, os municípios foram diferenciando as alíquotas e já não é de pouco tempo que nós vivemos um verdadeiro caos de tributos, né? Vocês conhecem muito melhor que eu as inúmeras legislações do ICMS que nós temos para cada estado, no Distrito Federal, a dificuldade que é para as empresas conseguir, vamos dizer assim, recolher os impostos. Eu fui empresário durante 40 anos, eu tinha uma equipe de contadores e todo ano a gente discutia muito planejamento tributário, discutia muito a dificuldade para preencher os papéis e recolher os tributos. As dúvidas que existem no nosso sistema são enormes e isso ocasiona uma judicialização enorme. Né? Nós temos um montante judicializado de impostos imenso, que não é bom para ninguém, nem para as empresas, nem para o governo, porque se a empresa de um lado não paga, o governo não recolhe, às vezes deposita na justiça e fica anos com aquilo depositado na justiça e acaba que não beneficia ninguém. Bom, só para ter uma ideia, de 1988 para cá, vale a pena citar algumas tentativas de reforma que foram feitas. Veja, em 2003, o presidente Lula, com a PEC 41, tentou fazer uma reforma tributária. Conseguiu aprovar, inclusive, na Câmara dos Deputados. Aprovou na Câmara dos Deputados, mas ela não foi aprovada pelo Senado. Ou seja, ele não conseguiu fazer a reforma tributária. Parem para lembrar que o Lula tinha muito mais popularidade do que o Bolsonaro, tinha uma relação com os políticos muito melhor do que o Bolsonaro, tinha o mensalão, né? Comprava todo mundo, tinha um poder enorme para aprovar as coisas, mas não conseguiu fazer. Depois dessa tentativa do Lula, diversos líderes políticos
em 2004, tivemos 3 PECs, a PEC 255, 284 e 294. Todas elas alardeadas, faladas e nenhuma aprovada. De novo, o Lula voltou à carga em 2008. Ele tinha tentado em 2003, não deu. Em 2008, ele tentou de novo. Fez a PEC 233, que foi a pensada PEC 31 de 2007. Foi aprovada numa comissão especial e está dormindo na Câmara dos Deputados até hoje. Não andou. Isso, estou falando de uma PEC de 2008. E depois disso, você tem essa tentativa agora do presidente Bolsonaro de fazer uma reforma. Mas veja, eu faço parte hoje da comissão especial que analisa a reforma tributária. São alguns deputados, alguns senadores que estão para dar um parecer, esse parecer ser votado na Câmara, enfim, formular a reforma. O relator é o Aguinaldo. E eu sou marinheiro de primeira viagem, a primeira vez que eu sou político, que eu sou senador. E nunca ocupei nenhum cargo político antes, vocês sabem disso. A maneira como as coisas são decididas no Congresso Nacional é uma maneira muito peculiar, que nós, empresários, nós que estamos de fora, nem sempre sabemos como é que funciona. Mas é sempre um pequeno comitê, porque você vê, por exemplo, 513 deputados, 81 senadores. A maioria não tem nem ideia do que é reforma tributária. Nós temos lá muitos médicos, outros que são advogados, muitos advogados. Nenhum deles gosta de fazer conta, nenhum deles sabe o que é ativo, passivo, não sabe quais são os impostos que o município cobra, que o Estado, que o governo federal cobra. Então, é bastante difícil. Né? O que acaba acontecendo? Um pequeno grupo, notadamente o relator e mais alguns próximos a ele, conversando com membros do Executivo, conversando com os assessores que realmente entendem, acabam formulando uma proposta e essa proposta, se tiver apoio político, vai ser aprovada. O que acontece hoje? Hoje a coisa está dividida assim. Nós temos 2 reformas, vamos dizer, 3 reformas sendo discutidas. Nós temos no Senado Federal a proposta que foi formulada na legislatura passada pelo ex-deputado Rauli, que é a PEC 110, que foi assinada agora pelo presidente do Senado e outros que a propuseram. Basicamente, o que ela faz? Ela junta alguns impostos, né? Cria o famoso IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tenta simplificar o recolhimento e não diminuir a carga tributária. A carga tributária, nenhuma reforma propõe diminuir. Todas elas buscam ter mais progressividade e menos regressividade. Todas elas querem tributar mais a renda, o lucro e menos alimento, roupa, coisas básicas. No que eu acho que estão corretas nessa intenção. Lá na Câmara dos Deputados, nós temos a PEC 45, que é uma proposta do Baleia Rossi, que é muito semelhante à proposta do Raul. Basicamente, é o seguinte, a do Baleia Rossi, ela inclui no IBS o IPI, o ICMS, o ISS, o COFINS e o PIS. E deixa de fora o IOF, o salário de educação, o CAD, né, ficam de fora. A 110 é mais abrangente, ela soma mais impostos. Mas, enfim, tem pequenas diferenças aqui e acolá, mas as duas podem perfeitamente serem fundidas numa só. Aí nós temos uma ação que eu acho terrível, que é a ação do Ministério da Fazenda. Veja, quem é que tem os melhores técnicos em tributos? Quem é que conhece a realidade tributária desse Brasil? O Ministério da Fazenda. Eles têm lá um especialista no sistema tributário da Comunidade Europeia. Eles têm lá um especialista no sistema tributário norte-americano. Eles têm todos os dados de arrecadação, têm a Receita Federal na mão. Eles têm os computadores para fazer ensaios. Não é? Eles têm tudo na mão. Então, eu acho que, obrigatoriamente, quem deveria apresentar uma proposta de
reforma tributária clara e inteira, fazendo um todo, que todo mundo pudesse entender, deixando claro o que os municípios vão cobrar e como vão cobrar, o que os estados vão cobrar e como vão cobrar, o que a federação, o que o governo federal vai cobrar e como vai cobrar, seria o Ministério da Fazenda. Deveria chamar os secretários da Fazenda estaduais, deveria chamar a Associação dos Municípios, deveria fazer um trabalho técnico, deveria recorrer à FGV, a gente que entende, e apresentar um projeto inteiro. Mas o Paulo Guedes não faz isso. Eu sou amigo do Paulo Guedes, gosto dele, mas já me desentendi com ele por causa disso. Digo, Paulo, você tem obrigação de apresentar uma reforma. Eu até cito para ele sempre um exemplo do que foi o Plano Real. O Plano Real, quando criou aquela coisa de unidade de referência de valor, aquela coisa toda, era uma engenharia econômica complexa, mas que a população toda entendeu. Todo mundo que ia no supermercado sabia o que era a unidade de referência de valor e tal. Quando estabilizou o preço naquela unidade de referência, criou-se o real e funcionou. Precisou muito conhecimento de economia, precisou muito conhecimento técnico para fazer aquela reforma, mas foi feito de uma forma didática que a população entendeu e apoiou. Hoje nós não temos uma reforma que seja viável alguém que não é do ramo entender. A do Paulo Guedes, nem quem é do ramo entende, porque o que o Paulo Guedes está fazendo? Eu já disse para ele, ele está escrevendo um livro em vários capítulos e de vez em quando ele publica um capítulo. Você não consegue ler o livro inteiro porque ele não publicou tudo. O que ele disse até agora? Ele disse, é responsabilidade do Congresso. Não é só do Congresso, é responsabilidade do governo, é responsabilidade do país todo. Ele não pode tirar o corpo fora. Ele é o que menos pode tirar o corpo fora. Né? Se é alguém que tem uma responsabilidade maior pelos meios que tem na mão, é o Ministério da Fazenda. E é o grande ausente desse debate. Grande ausente. O que ele fez até agora? Propôs um imposto sobre transações financeiras, que todo mundo chama de a antiga CPMF, propôs um IBS que dava 12%, juntando dois impostos, só a nível federal, teria um outro a nível estadual, ou seja, não propôs nada, não tem uma proposta. O governo federal não tem uma proposta. Então, tem essas duas propostas correndo lá dentro do Senado. Tem outras duas propostas que não estão no Senado, mas que nós conhecemos, sabemos, chega até a nós, uma que é do Instituto Atlântico, e outra que é do secretário da Fazenda, que tem aquele movimento Simplifica Já. Bom, como é que está tudo isso? Totalmente perdido. As reuniões da comissão para estudar a reforma tributária sequer têm acontecido mais. Nós estamos funcionando pelo regime de decisão remota, fizemos algumas reuniões de decisão remota e agora com a eleição municipal e outras coisas, os políticos param tudo. Quando tem eleição, param tudo. O próprio Bolsonaro chegou a dizer com todas as letras, não quero mais que falem nada enquanto não acabar as eleições. E parou, o governo está parado. Não é só a reforma tributária que não está andando. Olha, não anda a reforma tributária. Tem 3 PECs lá que são importantíssimas para o país sair da crise fiscal que se encontra. Tem a PEC emergencial, tem o Pacto Federativo, tem a PEC dos fundos, tudo parado. Nada, não tem nem ideia de quando é que vai relatar. A reforma tributária não sai para o ano que vem, posso garantir para vocês. Portanto, se vocês, como pessoal ligado à contabilidade e tudo mais, só vai ter preocupação com isso para aplicar em 2022. Porque se sair, será em 2021. 2020, esqueçam, não vai sair mais nada. Nem há tempo hábil mais. E também não há ninguém trabalhando nisso. Parou. Não sai reforma administrativa, que era a outra coisa que tinha que sair junto. Essas PECs que estão lá paradas, a emergencial e a PEC do Pacto Federativo, seriam essenciais para se poder fazer uma reforma administrativa nesse país, em todos os níveis de governo. Não anda, nenhuma delas anda. Bom, para vocês terem uma ideia, o governo não está conseguindo estabelecer, não é nem estudar, não, nem estabeleceu ainda a comissão que vai aprovar a lei orçamentária do ano que vem. Nós estamos em novembro, daqui a pouco vamos chegar em dezembro. Não temos ainda a comissão que vai estudar a peloa do ano que vem,
a lei orçamentária do ano que vem. Arrisca o governo começar em janeiro sem ter orçamento aprovado. Vai gastar aquele negócio do duodécimo, vai ficar naquela loucura, tendo que repetir o ano anterior. O governo Bolsonaro está parado. É uma coisa impressionante. A agenda de reformas está totalmente parada. Tá? A pandemia fez um mal terrível para o sistema democrático brasileiro. Nós, senadores, por exemplo, as comissões todas que tinham lá dentro do Senado, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Educação, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Ciência e Tecnologias, desde março, nenhuma se reúne. Como é que nós estamos... E o trabalho das comissões é o trabalho mais importante que tem, porque é realmente nas comissões que o trabalho acontece. Que é quando você senta em 10, 20 senadores, quebra o pau, que é um grupo pequeno, né? E aí você mastiga as coisas. E as decisões das comissões são respeitadas pelo plenário. Às vezes existe alguma disputa no plenário, quando junta os 81, mas normalmente não tem disputa. Se a Comissão de Educação aprovou um projeto relativo à educação, a tendência é que o plenário aprove esse projeto. Dificilmente vai ter um grande debate no plenário. O grande debate acontece nas comissões, e que é muito mais produtivo, né? Porque em 81 debater alguma coisa é quase que inviável. Imagina na Câmara dos Deputados, 513. É só nas comissões que as coisas realmente acontecem. E as comissões pararam. Não tem mais reunião de comissão. Com a história da pandemia, o Congresso está fechado, as comissões não funcionam, nós estamos fazendo reuniões remotas, como essa que estamos fazendo agora. Veja a dificuldade que é para discutir um assunto que não foi discutido em comissão. Então, é um assunto virgem. O presidente sozinho designa um relator. Ele vem e relata. Ninguém debateu o assunto antes. Eles fornecem 3 dias antes uma cópia e tal. A gente até lê, até troca alguns telefonemas, mas é precário. Não chega nem perto daquilo que a gente fazia quando tinha as comissões, quando a gente estava junto e dividia o trabalho e cada um fazia uma parte. Era outra coisa, completamente diferente. Então, está funcionando muito mal. E o presidente, só temos votado via remota assuntos referentes à pandemia, esse auxílio emergencial, esses planos de ajuda a empresas, às pessoas e tudo mais. E é isso, né? Há um grande parado aí, uma situação muito difícil. E, sobretudo, não há ação por parte do governo Bolsonaro. O Bolsonaro é muito bom para brigar por ideologia, mas cadê as propostas concretas? Por exemplo, eu não aguento mais ouvir discurso sobre a reforma tributária, o sujeito falando de intenções, falando do passado, falando do manicômio tributário, falando que precisa ser mais progressivo e menos regressivo, dizendo que tem que simplificar. Tudo isso é óbvio, tudo isso a gente já sabe. Agora, cadê uma proposta, cadê um ensaio com números para dizer assim, olha, o setor de educação com a nova tributação vai ficar assim, a indústria vai ficar assado, o ICMS no Brasil não vai existir mais, vai existir o IVA, tá bom. E o IVA vai se somar com quais impostos? A alíquota vai ser de quanto? Quais vão ser as exceções? Não tem. Não tem. Tem essas propostas que estão rolando por aí, mas que ninguém assume, não há um estudo. Então, o quadro geral que se tem no país hoje é esse. Infelizmente, é essa notícia que eu tenho que dar para vocês. Feito esse histórico, feita essa preliminar, eu estou às ordens para tentar responder alguma coisa que eu tiver resposta. É desanimador, né, senador? Porque nós temos um sistema que é muito complexo, né? Existe uma guerra fiscal acontecendo entre os estados e os municípios. E isso, todo mundo perde. É claro isso, né? A carga tributária é alta e não tem que discutir, porque se nós formos discutir para diminuir qualquer coisa, morre o assunto na hora. Então, não tem como discutir a alta de carga tributária. Nós temos que trabalhar com essa para que a gente possa, pelo menos, avançar, tentar fazer alguma coisa diferente. E um problema também gravíssimo é essa insegurança jurídica que o senhor citou. Nós temos bilhões sendo discutidos e aí sempre a gente ouve e vê as pessoas falando, né? Por que não cobra? Por que não cobra?
Mas isso é discussão, nós sabemos que 60%, 65% disso é crédito, é valor podre, uma boa parte também é discussão pelo não entendimento, né, pela dificuldade do nosso sistema, pela complexidade do nosso sistema, e uma parte disso também são os sonegadores, quanto mais, mas é muito pouco isso, a gente sabe disso, que é muito pouco. Então, é desanimador a gente perceber que nós poderíamos já passar os 2 anos e nada aconteceu, né? E estamos caminhando fortemente aí para que se vote agora, vai ter que discutir orçamento, vai ter eleição para presidente da Câmara e do Senado, e o que nós podemos esperar esse ano? Absolutamente nada. Nada. Alceu, na verdade, o Brasil se bate por uma reforma tributária desde 1988. Nós estamos falando aí em 32 anos. 32 anos que não se chega... Tem até tese de mestrado e de doutorado tentando explicar de por que a reforma tributária não sai. Você vê nos diversos governos, de esquerda, de direita, de centro, ela não anda. A melhor explicação que eu vi até agora, diz o seguinte: a sociedade brasileira, com relação a tributos, é dividida. Assim, você tem a agricultura, tem a Frente Parlamentar da Agricultura, que tem um certo lobby, uma certa influência lá no Congresso. Você tem a indústria, que tem a FIEP, que tem uma certa influência lá no Congresso. Você tem a FEBRABAN, os bancos, que têm uma certa influência lá no Congresso. Tem os diversos lobbies dos diversos setores organizados da sociedade. Olha, o que acontece quando você vai fazer uma reforma tributária? Bom, você tem o interesse dos governadores, você tem o interesse dos municípios, não é? Você tem vários atores que têm a perder ou a ganhar com uma reforma tributária. E esses atores atuam fortemente. Atuam como? Atuam com pressão política sobre os seus deputados, sobre os seus senadores. Sobre mim, nunca ninguém fez pressão política nenhuma, até porque eu estou lá faz pouco tempo e não tem como fazer pressão política no meu caso, porque eu nunca fui político, não tenho futuro na política, não pretendo me candidatar de novo, então não tenho porquê. Mas sempre que você tenta mexer nesse país em privilégios, por exemplo, eu era relator da reforma da PEC emergencial. E eu coloquei lá uma série de coisas. Por exemplo, eu estava acabando com férias de 60 dias que existe no Poder Judiciário, que eu acho uma aberração. Estava acabando com essas férias. Você não sabe o que foi de juiz, de promotor falar comigo. Fazia fila. Sabe? E assim, uma pressão violenta. Eu não cedi, mas a PEC emergencial era muito parecida com a PEC do Pacto Federativo e o governo resolveu juntar as duas. Meu relatório está lá, mas não sou eu que vou relatar as duas juntas agora, é outro relator. Então, não sei o que vai acontecer, mas a tendência é que, se tiver alguma coisa, vai ser sempre daqui para frente. É como a reforma administrativa. Os direitos adquiridos, a tendência é manter. Então, quem vai entrar novo, entra no novo regime, né? Com salário mais baixo, demora mais para evoluir, porque hoje em dia o sujeito entra na carreira pública já quase ganhando o teto, o que é muito ruim. E na média, o setor público federal paga o dobro do que paga a iniciativa privada para cargos semelhantes, para a mesma função. Né? Então, é complicado. A sociedade brasileira é dividida e ela expressa essa divisão lá na política. E fica essa disputa. Quer dizer, precisa ter um governo com muita liderança, com muita capacidade de diálogo, para conseguir reunir deputados, senadores, governadores, né? Ter uma proposta inteligente para conseguir fazer alguma coisa assim. Não vejo que o nosso presidente Bolsonaro reúna essas condições. Não, mas nem de longe. Basta olhar a biografia dele. Não é um homem dado à cultura, dado ao estudo. Né? Ele teve uma formação militar, foi 30 anos deputado do baixo clero. A pauta principal dele é a ideologia.
ele se elegeu com uma bandeira criticando o Centrão, criticando o Sérgio Moro, aliás, elogiando o Sérgio Moro, etc. E tal. Hoje ele está o oposto do que ele foi eleito. Hoje ele está aliado ao Centrão, o Ricardo Barros é líder dele, o Bezerra é líder dele, os dois têm processo, né? O homem que é presidente do Brasil hoje é um homem completamente diferente do homem que foi candidato. Mudou, da água para o vinho. E as coisas simplesmente estão muito mal paradas. Infelizmente, eu não tenho uma boa notícia a dar para vocês, não. Sempre que o senhor relatou aí várias PECs, né, que foram tentadas aí, foram postas e elas acabaram não passando. Eu tenho 32 anos de contabilidade, tenho uma empresa de contabilidade há 32 anos. E sempre que a gente vê essa discussão, começa numa discussão, ela fica aí o ano inteiro na discussão, lá no finalzinho geralmente acaba com um aumento de algum tributo. Esse é o grande perigo. Eu estou vendo agora essa discussão em cima da CPMF, mais ou menos acontecendo isso. Então, assim, tem uma pandemia para justificar, não tem proposta para que a gente possa discutir, né, e entrar na discussão firmemente. E nós corremos esse risco, senador? Acho difícil aprovar essa CPMF, esse imposto sobre transações financeiras, acho muito difícil. Ele é extremamente impopular, há uma reação enorme no Congresso contra esse imposto. O Guedes diz assim, não, me deixa fazer, eu vou desonerar a folha, aquela história toda. Se por acaso o governo começar a arrecadar mais do que já está arrecadando hoje, a gente abaixa a alíquota. Eu não acredito e ninguém acredita que ele vai abaixar a alíquota, né? Então, eu acho que esse imposto sobre transações financeiras, a chance de que ele seja aprovado é muito pequena. Eu não digo que seja impossível, mas é muito pequena. Muito pequena. Acho que não vai emplacar, não. Olha, essa discussão vai o ano que vem inteiro. É difícil. Ninguém sabe ainda ao certo para que rumo essa reforma tributária vai tomar. Vai depender muito do novo presidente da Câmara, do novo presidente do Senado. Esse ano não vai acontecer mais nada. E não sei se acontece o ano que vem, porque, como eu te disse, a sociedade brasileira é dividida com relação... Nós não temos um projeto de país. É muito um salve-se quem puder. Cada um defende o seu setor, cada um defende os seus interesses, e não há uma liderança capaz de dizer assim, pessoal, temos que ter uma visão de país, temos que fazer isso. Alguns setores vão ter um pequeno prejuízo, outros setores vão ter um ganho e vai ficar melhor para todo mundo. Não tem essa proposta. Não há um líder falando com a nação e não há uma proposta clara que as pessoas possam defender. Hoje, se você quiser defender a reforma tributária, você vai defender qual? A do Baleia Rossi, você vai defender a do Raul, você vai defender qual delas? E é um assunto complexo e ninguém tem uma receita simples para dizer, olha, nós queremos fazer tal coisa. Eu estou tentando lá com a minha assessoria elaborar uma cartilha, para você ter uma ideia, para entregar para os parlamentares todos, basicamente uma cartilha definindo o que é imposto, contando um pouco a história dos impostos, contando um pouco de como é o sistema tributário brasileiro hoje e tentando resumir as propostas que estão aí. Mas ainda não consegui terminar esse trabalho. Mas é uma coisa que muitos colegas me pedem, porque eu sou economista, sou empresário, conheço um pouco disso, então estou tentando ver se ajudo de alguma forma. Mas a maioria sequer discute o assunto. Sim. O senhor acha que a administrativa vota esse ano? Não. Também não? Não. Esse ano não acontece mais nada. Esse ano não acontece mais nada. Nós vamos terminar o ano exatamente como nós estamos. Nós temos novembro e dezembro. Janeiro é recesso. Estão falando em convocar para janeiro porque não vai aprovar o orçamento. Mas, veja,
ao seu. Uma coisa que eu descobri agora vivendo lá como senador. Os políticos colocam a política acima de tudo. É impressionante. Eles colocam o interesse pessoal deles acima de tudo. Eu vou te dar um exemplo com um assunto que não tem nada a ver com a reforma tributária. Vamos pegar a vacina para a Covid. Você sabe que tem uma vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, tem outra sendo desenvolvida lá com Oswaldo Cruz, né, no Rio de Janeiro. O Quércia não, desculpe, o Bolsonaro e o governador de São Paulo, atual, socorro, esqueci o nome do governador de São Paulo, me lembro, o Dória, né? O Bolsonaro e o Dória estão quebrando o pau, porque os dois são o quê? Candidatos a presidente da República quando? Em 2022. O que é mais importante para eles? A saúde do povo, uma vacina ou a eleição de 2022? Você não tem a dúvida que é a eleição de 2022. Se tiver que morrer mais 50 mil brasileiros, mas isso ajudar um deles a ganhar a eleição, eles vão fazer tudo para que morra mais 50 mil e um deles ganhe a eleição. Essa briga agora é uma briga estúpida, né? Deviam se entender, né? Tanto um quanto o outro, esquecer a eleição e juntar esforços para que a gente tenha a vacina o quanto antes. Não, estão brigando, porque o presidente quer que a vacina dele seja a primeira a ser aplicada e o Dória quer que a dele seja a primeira a ser aplicada. Aí vem essa história que a vacina vem da China e tal, que não confia em chinês. Isso é uma besteira, né? Tem que confiar no Instituto Butantan. A vacina de Oxford também tem componente chinês, então se é para desconfiar do chinês, eu não vou tomar nenhuma vacina, porque quase todas têm componentes que vêm da China. Enfim, falta uma visão de estadista, falta uma visão de pensar no povo e entender que o povo do país é mais importante que a carreira política deles. Não há isso. Eles querem... Eu vejo nos meus colegas senadores e deputados, eles querem defender interesses regionais e interesses, às vezes, pessoais. Mas pensar na nação, pensar de uma maneira desinteressada no que é melhor para a nação, isso é coisa que falta no parlamento brasileiro, falta nos governadores e falta na presidência da República. Falta em tudo. Infelizmente, é isso mesmo. E nós temos muitos assuntos para serem discutidos aí, por exemplo, o ICMS, né? Esse é um assunto que vai levar muito tempo, porque não vai acertar isso numa reunião com os governadores. Nós fizemos há poucos dias uma conversa com o secretário da Fazenda de Curitiba, que ele é presidente de uma entidade que eles têm aí, e eles têm uma proposta... Eu já falei com ele também, Eles têm uma proposta também. Então, nós fizemos uma conversa com eles e ficou muito claro, assim, a forma com que isso está sendo, a preocupação que o Estado e os municípios têm e o medo que eles têm de serem tratorados pelo Congresso, enfim. E o ICMS, ele precisa urgentemente ser feito uma reforma nele, porque é absurdo. Nós temos, cada estado tem suas particularidades, e a gente sabe o quanto é difícil isso, e a gente precisa mexer nisso. Nós fizemos todo um trabalho aqui no Paraná, por exemplo, da FT lá, sabe? É um absurdo. Nós temos aí, o estado tem 7, 8 bilhões recolhidos em FT. A FT é importante para 2, 3 atividades, que é cigarro, bebida, etc. Aí, pronto. E não do jeito que está, né? O Estado antecipa imposto para tudo. Então, essa balbúrdia que nós estamos vendo, infelizmente, a gente não vê uma discussão para frente, uma discussão que vale a pena e que a gente, pelo menos com a intenção disso, né? Precisa alguém trazer isso para o colo e discutir. Não estou vendo isso, o Paulo Guedes está se perdendo, parece que vinha com... Que seria a pessoa, pelo cargo que ocupa, no meu entender, que tem a obrigação de fazer isso. Porque tem os melhores técnicos, tem todos os dados, tem tudo na mão, né? E não faz. Pois é. É isso.